Olá pessoal, eu sou o professor Macari, professor de História e Ensino Religioso, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o 20 de novembro. Esta data nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, ou seja, nós paramos um pouquinho para refletir, para relembrar histórias de um passado não muito recente, onde populações africanas foram trazidas para o Brasil e obrigadas a serem escravas de europeus que colonizavam o Brasil naquele período. Um dos grandes heróis deste período é Zumbi dos Palmares, por isso a data dia 20 de novembro, porque foi a data em que ele morreu lutando pela liberdade ou pela libertação dos escravos do seu tempo. Ele nasceu dentro de um quilombo. O que é um quilombo? Um lugar onde os negros fugiam dos seus cruéis senhores de escravos e acabavam formando pequenas populações em lugares bastante distantes e inóspitos, longe dos seus senhores. E o objetivo deles era se juntar ali, formar um grupo bastante grande para lutar em favor da libertação dos escravos, ou seja, do fim da escravidão do Brasil. O Quilombo dos Palmares, considerado o maior quilombo do Brasil no Nordeste brasileiro. No entanto, por não concordar, porque os antigos líderes de Palmares queriam ali entregar ali muitas populações nas mãos da coroa portuguesa, ainda como escravos, ele lutou para que isso não acontecesse, muito pelo contrário. Acabou morrendo em 20 de novembro de 1695, lutando em favor da libertação dos escravos no Brasil. Vale muito a pena lembrar que o Quilombo dos Palmares chegou a abrigar quase 30 mil escravos que haviam fugido dos seus senhores, que lutavam em favor da liberdade. Em resumo, este dia aqui é um dia para nós pensarmos um pouco, é um dia para nós valorizarmos a luta daqueles que não aceitaram passivamente a escravização humana. A própria Bíblia mesmo, ela aponta que a ideia de racismo é tão absurda porque todos nós viemos de uma única raça. Segundo o criacionismo que cremos como cristãos, Deus fez Adão. Adão era a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Paulo, ele vai dizer que de Adão, de apenas um homem, Deus fez todas as raças que habitam sobre a terra. Portanto, a ideia de racismo, a ideia de diferenciação racial, tudo isso daí, preconceito, tudo isso daí faz parte de uma ideia contrária à ideia de Deus, que sempre valorizou a liberdade. A palavra de Deus diz assim, que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Portanto, como cristãos, como pessoas amantes da liberdade, como pessoas que gostamos de ser livres, nós temos que aproveitar este dia para trazer à memória o sofrimento daqueles que um dia precisaram de dar as suas vidas nos trabalhos obrigatórios como escravos no Brasil, para que as riquezas desse país fossem produzidas. E o mais importante, toda a influência que eles trouxeram para o Brasil em termos de comida, linguagem, roupas, também em termos de cultura, deve ser altamente valorizado. E principalmente, a nossa maior luta deve ser contra o racismo ou qualquer ideia de racismo. Piadas que envolvam qualquer questão racial, nós temos que simplesmente rechaçá-las e demonstrar a nossa indignação contra esse tipo de comportamento que só fortalece, na verdade, o racismo. Não podemos de forma alguma fazer qualquer menção, qualquer apologia ao racismo, primeiro, porque é desumano, e principalmente porque aquele que nos criou, o grande Deus Criador, criou todos os homens, brancos, negros, orientais, ocidentais, para serem livres. E termino esse vídeo dizendo isso para você. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade.